Então, vamos lá. Essa disciplina, ela é um tópico especial, né? Então, vocês escolheram, dentro lá da possibilidade, que eu acho que é só essa e mais a do Sandro lá, né? Como tópico especial. E nós vamos falar aqui sobre mercado de capitais, tá? As considerações iniciais são essas aqui, ó. Como é que nós vamos trabalhar essa disciplina? Ela será distribuída em 3 semanas consecutivas, né? Não tem intervalo, então é de ontem até o dia 13/2. O caderno didático a gente já disponibilizou, lá tem o conteúdo, tem as atividades avaliativas, as datas, né? Os prazos. A distribuição dos pontos se dará dessa forma que está aí. 30 pontos para essa primeira semana, 35 para a segunda, 35 para a terceira. As aulas síncronas, né, elas são destinadas para tirar dúvidas, mas eu acabo fazendo uma revisão, né, para complementar. Então, o horário, todas as terças-feiras, de 9h30 às 11 horas. As atividades avaliativas, né, tarefa, fórum, questionário, você já sabe como funciona, né, está lá no Moodle, na plataforma. Meios de comunicação, vocês já foram meus alunos, já sabem como é que funciona, né? Tem lá no canto superior, lá no Moodle, a plataforma pode comunicar por lá, ou então para o meu e-mail direto, ou então também pelo Zap, beleza? Alguma dúvida nisso aqui, gente? Não, tá tranquilo. Tá. Então, semana nós vamos trabalhar o tópico ambiente financeiro, tá? Então, o que a gente entende pelo ambiente financeiro? Aí a gente tem que relembrar aí um pouco que vocês viram lá em economia, né? Economia trabalha aí nesse tripé aí, trabalho, terra, capital. Então, nós vamos, o assunto geral é a estrutura do sistema financeiro, mas nós vamos fatiar aqui, né? Primeiro entender o que é ambiente financeiro. Então, fatores de produção. Os recursos de produção formam um conjunto de fatores de produção, trabalho, terra e capital, que define o potencial produtivo do sistema econômico. Então, a utilização desse potencial leva à realização da produção de uma infinidade de bens e serviços. Então, aí, o óbvio, né? Trabalho, né? Representa as pessoas disponibilizadas para trabalhar, a terra, onde estão os recursos naturais, que são explorados economicamente, e o capital compreende o conjunto que você vai acumulando, né? Então, você tem trabalho junto com a terra, você acumula riquezas, extrai riquezas da terra, de uma certa forma, e acumula as riquezas. Por exemplo, o trabalhador tira a madeira né, que está lá no meio ambiente, etc. Transforma essa madeira em um bem para ser comercializado, uma cadeira, uma mesa, etc. Esse bem, né, ele vai sendo acumulado, né, vai sendo processado nas fábricas, né, e vai sendo utilizado para os fins, né? Você faz uma cadeira para quê, né? Para enfeitar? Não, você faz uma cadeira para utilizar esse bem. Assim, o mesmo raciocínio para as máquinas, né? Você trabalha mais a terra, ou seja, da terra tira o minério transforma em aço, o aço transforma em chapa de carro, a chapa do carro, né? Agregado os demais componentes, você faz o carro. Aí, esse bem, né? Ele vai também constituir o conjunto de riquezas acumulado pela sociedade. É com o emprego dessas riquezas que a população ativa se equipa para o exercício das atividades de produção. Então, você, ao estudar, você está investindo, né, no aumento das riquezas. Então, é fato, né, o aluno que teoricamente, ele acrescenta em torno de 100%, 115% a sua, né, à medida que ele vai progredindo nos estudos. E aí, a gente tem uma conversa aí, né, no ambiente econômico, a questão da moeda, né, ela é muito importante no mundo de hoje, né? Então, você utilizar a moeda
no mundo hoje de mercado, ela teve alguns estágios, né? Então, o primeiro estágio foi lá na época lá dos primórdios lá, né? Pré-história até a Idade Média, a gente tinha aí a economia do escambo, que vocês já estudaram desde lá do pré-primário, sei lá, que fala... Vocês estão me escutando bem, gente? Vamos. Se a internet atrapalhar, vocês me param, tá? Que eu tô aqui, eu vou direto, tá? Se não estiver entendendo ou tá confuso, vocês me falam, ok? Beleza, beleza. Então tá. Então, voltando aqui, a utilização da moeda, né, ela é classificada aí basicamente em 3 estágios. Então, você tem a economia do escambo, que era a troca lá de mercadoria, né? O comércio era basicamente troca de mercadoria. Eu tenho o trigo, você tem o cavalo, eu quero o cavalo, você quer o trigo, então vamos trocar. O segundo estágio, aí sim foi introduzida a moeda. Muitos que, né, às vezes na mesma cidade tinha 3 tipos de moeda: moeda de prata, de ouro, de lata, né? E ela tinha que ser cunhada, né? Ou seja, algum órgão tinha que produzi-la para poder dar até a fidelidade daquela moeda. Ela foi as 3 modalidades: metálica, papel e escritural. Mais para frente a gente fala aí desses 3 aí. No terceiro estágio, intermediação, né? Intermediação financeira, que aí entra os bancos. Deixa eu entrar aqui no... Só para a gente falar um pouquinho aí da... Não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu vou... Caderno didático, quem tiver do lado aí, abre aí na página 4. Então, o segundo estágio aí, só para a gente deixar claro, né? Uma moeda metálica emitida pelo Banco Central, isso aqui no Brasil, né? Papel moeda também emitida pelo Banco Central. Escritural, representada pelos depósitos à vista, tá? Escritural é aquele dinheiro invisível que você fica ali no banco, né? Nos bancos comerciais. É importante ressaltar, né, gente? Só uma curiosidade aqui: a papel moeda aí, né? De R$ 200, né? Entrou, mas não vingou, né? Então, o Banco Central produziu centenas de milhares de notas de R$ 200 e elas não estão vingando. Da última vez que eu vi, só apenas 12,5% da papel moeda produzido de R$ 200 está circulando no país. O povo não está aceitando muito não, porque ela é pequena, né? Ela é fácil de confundir com a nota de 2. Os cegos, por exemplo, não conseguem identificar, porque os cegos, eles é pelo tato, né? Pelo tamanho, então eles têm várias sensibilidades para identificar o tipo de dinheiro, e a nota de 200, os cegos não conseguem identificar. Então, fechando, né, moedas metálicas emitidas pelo Banco Central constituem pequenas parcelas, né, de oferta monetária e visa facilitar as operações de pequeno valor. Aqui no Brasil as moedas ainda são utilizadas, mas não, nem tanto. Mas em países onde a moeda é forte, por exemplo, nos Estados Unidos, né, as moedas são centenárias, né? Então elas são bem utilizadas e circulam bem. Aqui no Brasil também. Papel moeda também emitido pelo Banco Central, representa parcela significativa, né? E aí a tendência, né, gente? A gente cada vez mais diminuir. Quem aí lembra aí do uso de cheque, né? Era cheque para lá, cheque para cá. Hoje quase você não vê esse tipo de transação. Migrou para moeda papel, mais o cartão, né? Cartão magnético. Agora, aqui no Brasil, isso já existe há quase 20 anos, lá na Índia, por exemplo, agora que veio o tal do Pix para a gente, né? Lá fora já existe isso aí há quase 20 anos, agora que veio a questão do Pix, a gente está acostumando ainda, né, fazer essa transação. Então, todas essas novidades tecnológicas, tem os bitcoins aí da vida, né? Então, estamos pulando aí para uma outra geração de moeda, né? De utilização de moeda. Mas, por enquanto, didaticamente, a gente para nessas 3 aí. A moeda escritural, representada pelos depósitos à vista, né?
a gente transita lá no banco. Voltando para o nosso assunto aqui. A utilização da moeda nas economias modernas. Então, a gente fez essa reflexão aí sobre as moedas, agora a gente também está fazendo uma revisão aí sobre o que são os agentes macroeconômicos, né? Então, eles são os responsáveis diretos pela economia, né? Desenvolvem no sistema e podem ser agrupados em função da natureza de suas ações econômicas em 4 grupos. Quais são eles? Família, governo, empresa e setor externo. Vou falar um pouquinho de cada. Lá um caderno didático. Página 7. Então, a família engloba todos os tipos de unidades domésticas, né? Pessoas, família mesmo, né? Mais de um, parentesco, empregados ou não, que formam potencial de recurso para o processo da atividade produtiva. Pessoas, né, gente? Empresas são os agentes econômicos para os quais convergem os recursos de produção disponível, reúnem todas as atividades produtoras dos setores primário, que a gente chama, o setor primário é o chão, né? Tira da terra, então a agricultura. Setor secundário, a indústria, e terciário, os serviços. Isso aí vocês já sabem, mas é só para a gente lembrar aqui que é setor primário, secundário e terciário, né? E tem o tal terceiro setor, que é uma pernada aí do terciário, né? Que é a questão aí das filantrópicas, né? Entidades sem fins lucrativos, etc. As empresas reúnem, organizam e remuneram os fatores de produção. E você tem um terceiro agente aí, que é o governo, né? É um agente coletivo que contrata diretamente o trabalho das unidades familiares e que adquire uma parcela da produção das empresas, né? Ou seja, impostos, né? Para proporcionar bens e serviços, ou seja, devolver bens e serviços para a comunidade como um todo. Saúde, educação, segurança, que a gente vê muito bem como é que a gente recebe isso aí no nosso país e na nossa cidade, né? Cada um com seus problemas, né, gente? E aí tem um setor externo, envolve as transações econômicas entre as unidades, a família, a empresa e governo, com agentes semelhantes de outros países. Então, as nossas relações comerciais, né? Internacionais. Então, gente, afinal de contas, o que seria fluxo circular de renda? Que negócio que é esse, né? É muito simples, né? Podemos entender que uma economia pode ser representada por um fluxo circular, composto pelas famílias e as empresas. Ou seja, a família compra produto da empresa, a empresa vende produto para a família, né? Trocando dinheiro nessas operações. Então, a gente chama aí de fluxo circular de renda. Muito simples isso, né? Então, a atividade econômica é a soma de transações de bens e serviços realizadas de uma determinada comunidade através de dinheiro. Ela pode ser afetada devido aos ciclos econômicos, situação que leva a conflitos sociais. Então, essa atividade econômica, ela é muito sujeita às intempéries aí da política, né, por exemplo. Então, vocês podem notar que a interferência ou a instabilidade política de um país, ou de uma cidade, ou de um estado, interfere fortemente na atividade econômica. Nós estamos vivendo uma forte interferência externa que ninguém estava prevendo, que é o Covid, né? O Covid ele está afetando a atividade econômica dos países, né? Por tudo que a gente já sabe, né? Restrição de trabalho, né? E então, se você restringe o trabalho, você restringe também a produção. Restringindo a produção, você diminui o círculo de renda na sociedade. Então, seria um exemplo aí da interferência, né, no ciclo econômico de um país, a tal da Covid. Aí você tem outras interferências, é guerra, né, é uma relação de hostilidade de um país com o outro, né, em situações normais, por exemplo, a comunidade quase toda
internacional restringindo politicamente os direitos da Venezuela, por exemplo. Então, comerciais, boicotes. Lá no Irã, também, né, antes da pandemia, chefiados pelos americanos, um boicote comercial aos iranianos, quanto a que pode, em que sentido? Eu não jogo bomba, mas eu faço com que ninguém compre o petróleo dos iranianos. Consequentemente, atinge a atividade econômica dos iranianos internamente, porque se não tem dinheiro, igual a Venezuela, né? 90% da, da, da receita, né, da Venezuela advém de petróleo. Inclusive, um boicote para tudo quanto é lado, reforçado pelo Brasil também, mas é aquela coisa, tudo se dá um jeito, né? Os venezuelanos, eles, só de curiosidade, eles exportam para os chineses, mesmo proibido, mas eles driblam, né? Eles colocam em navios e colocam para poder não serem pegos em águas internacionais, eles adicionam produtos ao petróleo para poder não falar que a origem é da Venezuela. Aí vocês falam assim, ué, gente, mas como é que sabe se o petróleo é da Venezuela, se não é? Né? Por incrível que pareça, né, gente, o petróleo ele tem umas características regionais, sabe? Uns componentes regionais que são típicos daquela terra que está sendo explorada. Então isso é mapeado internacionalmente. Então o petróleo brasileiro tem as suas características, o americano tem as suas características, tipo um DNA, né? Então é feito análise, né, para detectar de onde que provém aquele petróleo. Então o que eles fazem? Jogam lá produtos para poder despistar. Resumindo tudo isso, atinge a atividade econômica, o povo sofre. Então, a atividade econômica seria isso aí. O que significa agentes macroeconômicos? Nós já falamos. Que tipos de bens e serviços podem ser? Pode-se classificar os bens das seguintes modalidades. Bens de capital, são os bens utilizados na fabricação de outros bens, né? Atendem diretamente às necessidades humanas, né? E destinam-se a multiplicar a eficiência do trabalho. Então, máquinas, né? As estradas, porque através das estradas escoam os materiais, os produtos, etc. Bens de consumo, voltando aqui, bens de capital, né? As estruturas, prédios, né? Bens de consumo, destinados à satisfação direta das pessoas. Então, eu quero um carro, para quê? Para andar, para ostentar, etc. Então, você atende a necessidade do ser humano, aquele bem de consumo. Joias, né, eletrodomésticos, por aí vai. Iate, avião, quem dera, né? Alimentação, roupa. E você tem os bens intermediários, são os bens transformados, né, tá no meio aí, né, na produção de outros bens, que são consumidos totalmente no processo produtivo, ou seja, que sofrem transformação para se tornar bens de consumo de capital. Então, você tem aí a matéria-prima, né, digamos assim, né, o minério de ferro, né, então ele é um bem que você pode vender ele cru, né, ou o trigo, mesma coisa, né, ele é um bem intermediário, porque do trigo você vai fazer os pães, né, vai fazer vai transformar em outros produtos. O minério de ferro é a mesma coisa, vai transformar em aço, o próprio ferro, e por aí vai. E depois a gente conversa sobre o que é agente superavitário e o que é agente deficitário. Então, agente superavitário nada mais que são as famílias, as empresas, né, que têm dinheiro. Então, ou seja, eles têm dinheiro disponível. Então, eles estão dispostos a emprestar esse dinheiro, né? Claro, nada de graça, no intuito aí de ter uma renda desse empréstimo. E os agentes deficitários ficam na outra ponta. São aqueles que precisam de dinheiro, né? Precisam de tomar recursos. Então, na transição do feudalismo aí, né, para a era industrial, você tinha aí
os superioritários, né, que eram os fazendeiros, etc, etc, e os deficitários, os industriais, os iniciantes, né, na produção em série. Então, houve aí essa troca aí, né, de recursos, um ajudando o outro. Um exemplo que vem aqui para a gente. Então, é isso. O que significa mercado financeiro? Ora, é onde é o local, né, é o ambiente, né, no qual se produz essa transação entre ativos. Eu tenho dinheiro, quero emprestar. A outra pessoa precisa do dinheiro, né? Então, mercados nos quais os recursos financeiros são transferidos desde as unidades superioritárias, né, pessoas, empresas, e emprestam dinheiro para quem? Para pessoas, empresas e governo, né? O governo também é um agente também aí. As pessoas geralmente participam desse mercado para, claro, obter financiamento a custo baixo, né? Quem não quer aí um Finame da vida? Obter ativos de alta rentabilidade. Você comprei o ouro e eu sei que ele vai valorizar daqui a alguns dias, ou não, né? Dólar, por aí. Cobrir posições em dívidas, pagar minhas dívidas, né? Geradas pelo funcionamento normal do negócio. Então, meu dia a dia ali, capital de giro. Então, a gente tem algumas classificações de mercado. Então, a gente escuta muito isso aí, né? O que é mercado financeiro, né? Então, é uma tarefa difícil em função de grande número de parâmetros. Temos 7 parâmetros aqui, e aí eu resumi alguns aqui. Está lá na nossa página, lá no caderno didático, 11, 12 e 13, né? Mas aqui eu estou resumindo aqui alguns. Então, você tem mercado de crédito. Então, o que é o mercado de crédito? Ele supre, né, as necessidades de crédito de curto e médio prazo. Por exemplo, capital de giro para as empresas e consumo para as famílias. Né, o cartão de crédito lá, né, a turma entra nele lá, depois sofre. Né? Então, são mercados. O banco quer emprestar, você quer utilizar, então cada um no seu quadrado aí, né, na sua consciência aí. A gente tem o mercado de capitais, então esse mercado ele supre a necessidade de financiamento de longo prazo, por exemplo, investimento para empresas e aquisição de bens duráveis para as famílias. Né? Então eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, né? Então aí, por exemplo, você tem aí alguns intermediários, por exemplo, a Caixa Econômica, né? Que ela faz essa intermediação aí, né, na compra de bens capitais. No caso aí, para você conseguir um imóvel, né, ela financia. Você tem o mercado monetário, então supre as necessidades do governo de fazer política monetária e dos agentes intermediários de caixa. Nesse segmento são realizadas operações de curto e curtíssimo prazo, e sua liquidez é regulada pelas autoridades monetárias. Muitos de vocês não deveriam ter nascido, ou se nasceram na década de 80 aí, né? O que aconteceu? É exatamente aí uma interferência aí nesse mercado monetário por parte das autoridades monetárias daquela época. O que a dona Zélia, ministra da Economia, né, do senhor presidente Collor, fez? Simplesmente interferiu no mercado monetário da seguinte forma: restringiu a circulação de dinheiro no mercado. Então, ela fez o quê? Vocês sabem que o Banco Central, né, ele é o famoso banco, mais para as próximas aulas nós vamos falar um pouco mais dele, né, mas adiantando, o Banco Central é o banco dos bancos, né, então os bancos eles têm que depositar compulsoriamente X% do seu faturamento. Tem que depositar lá no Banco Central. Isso aí faz com que o dinheiro circule menos no mercado. Né? Então, é normal todos os países terem isso. Só que a Zélia, sabendo disso, ela aprofundou, né, nessa ferramenta de interferência no mercado. Então, ela fez o seguinte: olha,
todo trabalhador e todas as empresas só podem tirar 50%, no caso das pessoas físicas, ela estipulou um valor. Então, para as pessoas físicas, eu lembro que era o que? Era ver o que era? Era 40% do salário. Então, em torno aí de R$ 500. Então, ela estipulou, olha, não importa quanto que você ganha, se você ganha 5 mil, 10 mil, 500 mil por mês, o trabalhador só poderia tirar R$ 500 por mês. Para as empresas, mesma coisa, criou um limite, né? E pronto. Aí, gente, claro que você vai abaixar a inflação, né? Vai derrubar, porque a inflação era alta demais. Desculpa. Evidente que você vai tirar a inflação, vai derrubar a inflação, né? A inflação está na casa aí de 70%, 80%, 90%. Você derruba a inflação, mas você também acaba com o povo, né? Como, né? Você tem que ter as suas necessidades, né? E de uma hora para outra, eu estou com dinheiro lá, mas não posso usar. Só podia usar uma parte dele. Então é evidente que essa política aí durou uns 3 meses só, né? Antigamente o sonho era fazer faculdade para fazer economia. Uma das década de 80, década de 90, as faculdades, o que formar de economista não está no gibi, né? Porque todo mundo achava que você sendo economista, você tinha tipo a varinha lá de condão, né, para poder fazer uma mágica e resolver o problema do país, né? Então, o que tinha de gente para dar palpite e para poder sair umas políticas malucas dessas. Então, aconteceu o que tinha que acontecer, né? Ela não aguentou, foi destituída, né? E tanta vergonha, porque ela era uma pessoa muito capacitada, muito bem referenciada no mercado, né? E dá uma dessa, então derrubou a biografia dela e ela sumiu para os Estados Unidos, né? E você sabe muito bem, foi uma das esposas como que chama, gente? Não, fugiu o nome daqui. Chico Anísio. Chico Anísio, né? Eles tiveram até 2 ou 3 filhos, não sei. Ela se isolou lá nos Estados Unidos de tanta vergonha e está lá até hoje. Não dá entrevista, mas por causa dessa, digamos assim, esse mico aí na economia. Tudo isso para poder falar do tal do mercado monetário, tá, gente? Aí vocês não vão esquecer dele mais, né? Aí você tem o mercado cambial. Alguém falou alguma coisa? Você tem o mercado cambial, está muito em voga agora no país, né? Supre as necessidades quanto à realização das operações de compra e venda de moeda estrangeira. Então, o que a gente tem aí nos shoppings aí, né? As casas de câmbio, né? Você tem aí, como exemplo dessas necessidades, temos as importações, as exportações, né? Então, aí, também é outra interferência, né? Um exemplo, nessa época toda aí também, que a gente está falando turbulenta aí no Brasil, antes do real, houve também uma interferência por parte do governo no mercado de câmbio. Então, no finalzinho aí da década de 92 até 2000, até 98, acho, a gente tinha uma política cambial, e essa política cambial era assim, o dólar só podia, que a gente chamava de banda, né? Ele só podia variar, como se fosse hoje. Ó. Hoje o dólar, eu chegando aqui, eu estava vendo no jornal que ele estava 5,47. R$ 5,47. Ele é livre, ele pode aumentar, pode baixar, né? Lá mercado. Nessa época, o que o governo fez? Não, ele não pode variar do jeito que quer, não. Então, é como se o governo falasse assim, olha, o dólar só pode variar, isso é a moeda na época, tá, gente? Ele só podia variar, esse número ficou na minha cabeça, era de R$ 1 a 1,21. Isso foi a última tabelamento do dólar. Então, você poderia, aí evidentemente que você tinha o dólar, o câmbio negro, né? Ele não obedecia isso. No câmbio negro ele estava 2, 3. Mas o dólar oficial, por exemplo, se você fosse comprar para poder viajar, né?
as operações de importação e exportação era cotado dentro dessa banda, né, que eles falavam, né, podia variar entre 1 e 1,20. O que aconteceu? Aquele Catiola, né, que era dono de um banco aí, eles teve informação que o governo estava prestes a derrubar essa política. Ele ia acabar com esse negócio de interferir no câmbio, ele ia deixar o câmbio livre. O que ele fez? Saiu comprando dólar de tudo quanto é jeito, né? E aí, porque ele tinha essa informação privilegiada, na época ainda não tinha a legislação sobre o colarinho branco, né? Não tinha lei aqui ainda que registro sobre isso. E aí ele comprou bilhões de dólares. Então você imagina, de um dia para o outro, liberou o câmbio. Então de 1,21 passou para 3,4 de uma vez. Então imagina você comprou $1 bilhão e em menos de uma semana esse 1 bilhão transformou em 4 bilhões. Vocês imaginaram um negócio desse? Pois é, muita gente se deu bem nessa aí, né? De um dia, não fiz nada, absolutamente nada. Simplesmente tive uma informação privilegiada. E aí deu no que deu, né? Se tentar pegar tudo quanto é jeito, mas não tinha lei para isso. Ele foi sendo encurralado, fugiu para a Itália. Ele tinha nacionalidade italiana também. E aí falou que desde pequenininho ele era italiano, né? Ficou lá escondido por muito tempo. Foi visitar a namorada, acho que foi na Holanda, a polícia, nossa, estava de olho nele. Na hora que ele pôs o pé na Holanda, nós temos tratado de extradição, prenderam ele lá e ele veio para o Brasil. Cumpriu uma pena aqui, gente, de 4 anos, preso, pronto, e aí tá aí. Né? Mas pelo menos ficou 4 anos, né? Tá bom. Então são 2 exemplos aí de interferência nos mercados, né? Só mais uma curiosidade, uma ilustração, esse mercado de crédito aí foi aquele lá que os Estados Unidos, lá em 2008, né, a bolha lá do mercado lá, incentivando demais aí o consumo, principalmente de crédito, não, de capitais, né? A tal da bolha imobiliária, né? Que lá você compra um imóvel, se bobear, você passa a geração inteira pagando imóvel. Muito barato, paga trocentas mensalidades. É muito comum lá nos Estados Unidos, a maioria das casas são financiadas, né? E aí houve uma expectativa muito grande sobre isso, criou-se uma bolha, ela explodiu, e aí em 2008 para cá, a gente vem sofrendo até hoje, né? Agora veio a coronavírus, agora mudou. Antes era a bolha dos americanos, agora é coronavírus. Então, a estrutura do sistema financeiro. Então, você tem os ativos. Um ativo financeiro é um instrumento que canaliza a poupança até o investimento. As empresas, em sua busca de financiamento, podem acessar o mercado através de ativos financeiros. Então, emitindo ações ou emitindo título da dívida, as debêntures, né? Mas mais para frente a gente vai falar isso com mais propriedade. Então, você tem os ativos financeiros, seriam ações, debêntures, títulos de capitalização, ou produto, que é produto, todo mundo sabe que é produto, né? Então, as características principais dos ativos financeiros concentram-se em quê? Liquidez, né? Facilidade de transformar aquela ação, aquele título em dinheiro. O risco, aí, evidentemente, cada ativo financeiro tem o seu grau de risco, as ações, né? Aqui no Brasil, principalmente, o povo que morre de medo por falta de conhecimento, né? Então, eu quero é coisa garantida, né? Não quer perder dinheiro, então vai para a cadeia de poupança. Então, mas só que a gente, porque não sabe que tem vários ativos financeiros que não seja só a cadeia de poupança. Então, é aquela coisa, né? Se eu quero ganhar muito, o risco é alto. Então, você tem que ter esse estômago aí para poder aplicar. Então, é aquela máxima. Assim, no caso de ações, você nunca coloca todos os seus recursos nela, né? Nesse ativo financeiro. Porque ele tem um risco relativamente alto. Rentabilidade, se você aplica, você quer ter uma renda, né? Uma rentabilidade sobre aquele ativo. Então, quanto maior o risco daquele ativo financeiro, maior a rentabilidade, lógico. Mas também a possibilidade de você perder tudo é grande. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqui como no Brasil, a gente está
acostumado a pensar em guardar dinheiro na cadeia de poupança, lá eles em ações. Então, uma das empresas na década de 90 quebrou lá nos Estados Unidos, na área de comunicações, e aí teve relatos de vários aposentados se suicidarem, porque lá é muito comum você fazer a previdência privada ou atrelada a aplicar, ou não, né? A previdência privada individual com lastro em ações. Então, agora imagina, você economiza a vida inteira, aplica em ações a vida inteira, e de uma hora para outra, aquele recurso que valia, sei lá, centenas de milhares de dólares, vira zero, né? E aí você pega um idoso de 60, 70 anos, ele olha para um lado, olha para o outro, né? Então teve relatos de suicídios lá, né? Dramáticos que eu estou falando, né, gente? Mas isso é para reforçar a questão do risco, não é para poder ninguém ficar dizendo, nossa, se eu perder ações eu vou suicidar, né? Não é isso, não. Tem que fazer tudo com conhecimento, cautela, né? Mas isso aí lá para frente a gente vai discutir isso. Estrutura financeira, então a gente tem dois tipos de ativos aí, modelos, né? Você tem ativos de renda fixa, envolvem programação determinada de pagamentos, né? As debêntures, as letras do Tesouro Nacional, tudo isso aí depois a gente vai falar no detalhe. Só para a gente entender o que é renda fixa. Então, você tem uma programação determinada de pagamento. Então, quem está investindo, ele conhece com antecipação, né, o que ele vai ganhar lá na frente. Tá? Então, por exemplo, a debênture, vou falar lá na frente, mas a debênture é um documento que a empresa imprime e fala, olha, eu estou vendendo esse papel por 10 mil e daqui 5 anos você vem cá que eu vou te dar 15 mil. Ou seja, em X tempo você vai ter uma rentabilidade de 50%. Ou seja, antecipadamente você sabe o que você vai ganhar. O Tesouro também é mais ou menos parecido com isso. E você tem outra categoria de ativos, que é de renda variável. Aí entra a categoria das ações, né? Os títulos de participação negociáveis. Então, são aqueles em que não há um conhecimento prévio dos rendimentos futuros. O valor do resgate pode subir valores superiores, iguais ou inferiores. Né? Pode até zerar. Então, as ações são títulos de participação negociáveis que representam parte do capital social de uma empresa. Vocês sabem disso, né? O que é ações, né? Um pedacinho lá da empresa que tem ações no mercado de capitais. Mas mais para frente a gente vai falar sobre esse tipo de empresa. Então, gente, aqui eu pincelei alguns pontozinhos lá do caderno, mas ele tem toda uma lógica, né? Então, eu sugiro que deem uma lida nele, tá? De ponta a ponta. E nós temos duas atividades. Nós temos uma tarefa e nós temos um questionário. Não sei se vocês já deram uma olhadinha nele. Então, nós temos um questionário que ele vale 24 pontos e nós temos uma tarefa que vale 6 pontos. Então, está tudo envolvido nesse caderno didático, tá? Então, mais essas explanações nós fizemos aqui, eu acho que vocês têm plenas condições de fazer essas atividades. Elas devem ser entregues preterivelmente até sábado, às 20h59. Beleza? Bom, é isso, gente. O Ederson. Sim. Essa atividade que vale 6 pontos, eu fiz ela como tópicos. Você quer ela um texto corrido ou posso deixar como tópico? Érica, eu queria um texto corrido, sabe? Que aí é pra gente. A ideia é eu ver. Uma palavra na outra, né? Oi? Ligar um conceito no outro, né? Isso aí. A ideia é você aproveitar um conceito, né? E o que um está falando do outro, um que está ajudando o outro, né? A explicar. Que aí melhora mais a sua compreensão do que eu estou querendo, tá bom? Beleza. Ótimo. O que mais, gente? Tudo bem, então? Tranquilo. Então tá. Tranquilo. Então eu me despeço aqui. Ô, Everton. Oi.
Aproveitando aqui, nós temos uma reunião hoje, né? Tem 6 horas. Isso, então tá bom. O Everton é meu bolsista lá de uma pesquisa lá. Bolsista não, voluntário. Bolsista não, voluntário. Isso. É isso aí. Então tá jóia, gente. Obrigado, viu? Tenham um Falou. bom dia aí a todos. Obrigada, Alberto.